Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre como a gente soluciona o problema organizacional, em especial dentro desse problema organizacional, que é o problema de segurança pública, certo? É um dos problemas que tem dentro do problema organizacional. O problema organizacional, ele vem a existir por causa da forma que a gente se organiza nesse território. Então, se a gente tem uma organização social ruim, significa que a gente vai ter um problema organizacional, e esse problema organizacional vai ter vários tópicos. Um desses tópicos é a segurança pública. E eu gostaria de analisar aqui, fazer meio que uma espécie de um react, as pessoas que falam sobre como a gente soluciona o problema de segurança pública. O primeiro vídeo que eu quero analisar aqui é um vídeo bem interessante, de um canal que já tem mais de 2 milhões de seguidores, o que significa que eles estão fazendo algo muito bem, de forma correta, de forma excelente, certo? Então eles estão passando informações ali que as pessoas estão achando interessantes. Então o nome desse canal é Hoje no Mundo Militar, e a gente vai analisar o que ele diz sobre a segurança pública, quais soluções ele oferece, e em especial o que a gente está querendo aqui é tentar descobrir qual é o nível de compreensão que esse indivíduo tem sobre o problema organizacional. Lembrando que o que as pessoas falam, o que elas dizem sobre o que elas acreditam, o que elas acham melhor, vai determinar quais níveis são esses. Lembrando bem, né, que eu já fiz um vídeo sobre isso lá atrás, explicando quais são esses níveis, porém eu vou passar aqui rapidinho para vocês esses níveis, para vocês entenderem. E aí a gente vai descobrir se esse indivíduo, em qual nível Hoje no Mundo Militar está na compreensão do problema de segurança pública em relação ao problema organizacional. Então o nível 1 é o nível de combate indireto, é onde você usa educação, é onde você usa comerciais, é onde você tenta arrecadar dinheiro ou outras formas de apoio para você conseguir combater a criminalidade. Quantos pedófilos já pegou? 288. E quantas crianças achou? O problema desse nível 1 é criar um nível reativo, ou seja, ele não tem como objetivo resolver o problema, ele tem como objetivo reagir ao problema. Em outras palavras, o problema nunca será resolvido e, de acordo com a forma como a gente por serem uma consequência de uma organização social, você não vai conseguir resolver eles, não importa o quanto você combata problema realmente, eliminar ele de vez da sociedade ou diminuir de tal forma que nem incomode as pessoas direito, é se você trocar a organização social por uma boa. Por exemplo, trocar essa organização social que a gente tem, que ela é irracional, que é bem ruim, por uma racional, como por exemplo, através do racionalismo. É o melhor sistema de organização social já criado. Certo? O nível 2 é o combate direto, onde você prende, onde você bate, onde você mata, onde você faz muita coisa ali que pode ser considerada ruim. E adivinha? Esse nível você não resolve. É um nível onde você intensifica o combate a certas coisas, certo? Por isso que é combate direto. Eu já perdi a conta do número de vezes que eu virei à noite em favela por causa de convencional corrupto. 01, estava matando 2 coelhos com uma porrada só aqui, hein? É 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Pra mim, quem ajuda traficante a se armar é cúmplice deles. O nível 3 é um nível completamente diferente, porque o nível 1 e o nível 2 não afeta esse nível, não chega nem perto desse nível, que é o nível 3, que é o quê? Que é justamente o que eu chamo de peixes médios e peixes grandes, que são o quê? Organizações e facções criminosas e terroristas de médio e grande porte, sociedades secretas, tem empresas prejudiciais, tem elites. Esses indivíduos, eles não são prejudicados ou atacados como, por exemplo, uma facção ou organização criminosa que a gente considera pequena, por exemplo. Certo? Que tem ali em um pequeno território ali, ou que está em disputa com vários territórios com outras facções de organizações e assim por diante. Esse grupo não segue essas regras. Esse grupo está em um nível completamente diferente. Então, o combate direto ou combate indireto não afeta esse grupo. Então, por exemplo, imagina que tem aquela grande quantidade de crianças que estão sendo traficadas para abuso sexual, por exemplo, certo? Você, com o combate direto e com o combate indireto, você não vai conseguir nada em relação a esse nível 3. Porque o combate direto e indireto não funciona no nível 3. Não é mais... Por mais que você consiga prender algum indivíduo do nível 3, aquele problema vai continuar e vai aumentar, aumentar, aumentar.
Porque a única forma que tem de você resolver o nível 3 é através de eliminando uma organização social ruim. The disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Did he kill himself? Was he killed? There was something happening here that was bigger than just Jeffrey Epstein. He was known as this Gatsby-like figure of mystery. He was stunningly rich. He had a $20 million house, his own private island in the Caribbean. Has a nickname, the Pedophile Island. E aí depois vem o nível 4. O nível 4 é a sua compreensão de sistemas. Você entende que tudo que está abaixo do nível 4 é uma consequência desses sistemas que a gente usa na nossa organização social. Como, por exemplo, o capitalismo, a democracia, ou outras formas de sistemas que a gente utiliza, tanto para as questões sociais, quanto para as questões políticas, quanto também para as questões financeiras ali daquele território, certo? Então esse nível é o nível 4. É bem mais complicado, porque a única forma de você corrigir esses sistemas é se você trocar a organização social. E o último nível, que é o nível 5, é a compreensão de que a organização social que a gente tem hoje, ela é prejudicial. E se a gente não mudar essa organização social, todos os outros níveis não vão mudar, eles vão ficar cada vez pior. É como se fosse um efeito dominó. Eu tô aqui no nível 5, eu não mudo a organização social aqui, todos os outros níveis passam a existir, todos os outros níveis passam a ficar cada vez pior. Porque nesses níveis, no nível 3, no nível 4, no nível 5, o combate direto e o combate indireto não tem efeito nenhum. É por isso que a gente fala que policiais ficam enxugando gelo. Por quê? Porque não tem como você resolver o problema através do combate direto. É por isso que a gente diz que as Forças Armadas, quando vão lá e entram lá, a gente vai cuidar dos aeroportos, dos portos, a gente vai tentar combater o tráfico. Não vai adiantar, porque essa forma de combate é de nível 2, não é de nível 3, não é de nível 4 e não é de nível 5. E por não ser desses níveis, não resolve. Bem, uma vez que a gente entende esses níveis, fica muito mais fácil para a gente compreender como que a gente pensa sobre combate. Se a gente pensa de combate sendo tipo, eu vou lá prender um indivíduo, eu estou reagindo a aquele problema, eu não estou resolvendo aquele problema. Eu posso prender um indivíduo que não vai resolver o problema. Outro vai vir no lugar daquele. É como se tipo você eliminasse alguém, depois outro aparecesse para cobrir aquele vazio que ficou ali. Isso porque isso já demonstra que essa estratégia de combate à criminalidade, as questões envolvendo a segurança pública, é um completo fracasso, entendeu? A Constituição defende essa forma de combate que é horrível e isso vai levar inevitavelmente a tiranias, a corrupção cada vez maior. Por quê? Porque o problema da corrupção, o problema da tirania não é porque você está combatendo no nível 1 e no nível 2. É por causa do nível 5, é por causa do nível 4, é por causa do nível 3. E se vocês têm essa mentalidade de nível 2 e nível 1 ainda, desculpa, mas vocês vão destruir tudo porque vocês, sem saber, estão apoiando os outros níveis. Porque toda vez que você não sabe algo, você acaba apoiando outras coisas através do que você acredita ser uma boa solução. E aí você insiste em um certo nível, fica insistindo e não entende porque as coisas estão ficando pior, pior, pior e pior. Isso porque você está insistindo em uma coisa que não funciona. E você tem que parar de insistir nessa coisa, né? Logo no começo do vídeo, ele diz assim que o problema da segurança pública se tornou um cenário de guerra, certo? Então, o que ele está querendo dizer logo nesse começo com essa frase? Ele está querendo dizer que o cenário da segurança pública está tão ruim que a gente não pode mais avaliar esse cenário de segurança pública como se não fosse uma guerra. Ele quer usar o cenário de segurança pública com mais combate, com intensificar as coisas, né? Colocar mais policial na rua, colocar as forças armadas na rua, certo? E ele vai justificar isso com os 60 mil assassinatos que a gente tem por ano. Então ele acredita que colocando mais policiais, combatendo certas coisas, ele vai falar acho que de níveis, né? Diferentes níveis, ele acha que isso vai resolver o problema de segurança pública. Mas a verdade é que você pode colocar quantos policiais na rua tu quiser, quantos militares tu quiser, que isso não vai resolver o problema, certo? Porque isso é uma reação, isso não é resolver os problemas de médio e longo prazo, tá? Então aqui, ó, por causa do ponto 1, a crise de segurança pública, ela não pode ser mais vista como uma crise. Nós vivemos em uma situação urgente e extraordinária e por isso são necessárias medidas igualmente urgentes e extraordinárias. Eu concordo, sem dúvidas. Realmente existe a necessidade de medidas extraordinárias e também urgentes. Porém,
Não dessa forma, não desse combate direto de nível 2, porque não adianta nada você usar o combate de nível 2, certo? E ignorar o nível 3, o nível 4 e o nível 5, porque são esses níveis que estão causando o problema. Então vamos lá para o primeiro deles, que é o seguinte, que é as medidas de impacto imediato que ele fala no vídeo, certo? Que é justamente o combate à corrupção. O problema, quando a gente utiliza a palavra combate à corrupção, é que se a gente usa a palavra combate, a gente vai ficar preso em muitos casos no nível 2. Você quer tirar as maçãs podres do poder, você quer tirar os indivíduos que são corruptos, policiais, militares e assim por diante. Porém, a corrupção não é fruto de policiais corruptos. Policiais corruptos seria uma consequência, seria um sintoma da doença. A corrupção não é a doença, a corrupção é um sintoma. E por que a corrupção é um sintoma? A corrupção, ela existe por causa da forma como a gente está organizado. A forma como a gente está organizado garante que a corrupção passe a existir, passe a fazer parte de praticamente todos os níveis da sociedade. Então a corrupção não é um fato isolado, a corrupção não é a doença, ela é um sintoma dessa doença. Agora, aqui, nesse caso, essas medidas de impacto imediato do combate à corrupção que ele oferece, ele está dizendo que a corrupção, ela é a doença, que a corrupção é a única coisa que precisa ser combatida, mas é um combate sem fim, porque a corrupção não vai acabar por mais que você combata ela, porque a estratégia de reação à corrupção não faz a corrupção acabar, não vai fazer ela acabar, porque a forma que a gente está organizado vai garantir que aquela corrupção ela aconteça mais vezes, tá? E aqui eu digo que a solução dele de combate à corrupção, de tirar policiais corruptos, militares corruptos, assim, até mesmo políticos corruptos, a gente já fez isso várias vezes e não funcionou. Então a gente vai insistir em algo que não funciona? É claro que eu não estou dizendo que tem que manter policiais corruptos, manter militares corruptos, manter políticos corruptos. Eu estou dizendo que usar uma mesma estratégia que já não funcionou no passado, querendo que ela funcione agora, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você mantém uma organização social ruim e acredita que a organização social ela não é ruim, mas o que é ruim é a corrupção. Pô, meu caro, pelo amor de Deus, né? Você tem que saber que se tem raiz é porque tem uma árvore. É bem simples aqui, certo? Nesse exemplo em particular. Então a solução que ele oferece aqui de combate a esses problemas, ela é ineficaz, ela não é novidade para quem realmente estuda esse tópico e não tem como ela ser implantada por várias razões. A primeira delas, porque a forma como a gente está organizado não permite. Então se você tentar lá, e a única forma que tem de você fazer isso é com um golpe ou com uma intervenção militar. Você não vai conseguir eliminar policiais corruptos, políticos corruptos e militares corruptos sem um golpe militar, sem uma intervenção militar ou sem alguma coisa que inventem para justificar as Forças Armadas tomando poder. Você não vai conseguir resolver isso através da política, porque a política não permite, a democracia não permite que você faça isso e a forma como a gente está organizado também não permite. E aí, como você vai resolver isso? Dentro do que ele entregou aqui, tá? Nada contra ele, nada contra a pessoa dele, porque eu gosto daquele canal bastante, eu acompanho até hoje esse canal. Tem muita coisa que eu aprendi com aquele canal, principalmente de estratégias em relação às questões militares e de combate a certos indivíduos ali em nossa sociedade. Porém, essa solução dele já foi aplicada e não funcionou. Para que eu vou aplicar de novo? Certo? Não vai funcionar de novo. E o ponto interessante aqui, mesmo que você aplique isso na prática, primeiro, você não elimina o problema da corrupção, você só diminui em porcentagem. A corrupção ela continua, você não resolve a corrupção. E segundo, as coisas na nossa sociedade não vão melhorar. Um exemplo disso foi quando as Forças Armadas tomaram o poder, acho que em 64, se não estou enganado. Certo? Se for em outro ano, eu coloco aqui na tela para vocês. Então as Forças Armadas tiveram todo o poder para elas e o status quo, ou seja, uma organização social ruim, foi mantida. E como consequência de manterem uma organização social ruim, a gente está colhendo os frutos hoje. E o que as Forças Armadas hoje elas fazem? Elas lavam as mãos dizendo, olha, a nossa parte a gente já fez, entendeu? Olha, a verdade é que eles mantiveram uma organização social ruim e como consequência a gente está pagando o preço hoje. Tá? E eu sou a favor das Forças Armadas, porém eu sou contra esse elitismo nas Forças Armadas que prejudicam o país de várias formas e eu vou mostrar isso para vocês cada vez mais, certo? O próximo ele diz assim, crime cada vez mais capacitado e bem armado, tá? Então o que significa isso? Se o crime está cada vez mais capacitado, para quem pensa com o nível 2, significa o seguinte, então se a criminalidade está mais capacitada, eu tenho que fazer com que policiais
e militares estejam também mais capacitados para que a gente possa combater isso. Só que ele nunca passou na cabeça dele que se esses indivíduos estão mais capacitados, significa que tem alguma coisa, certo? Que talvez ele não compreenda, que esteja capacitando esses indivíduos. Não é cursos, não é treino, não é mentoria. É alguma coisa que garante que eles existam. E o que garante que eles existam? A forma como a gente está organizado. Então a forma como a gente está organizado tem como consequência a existência desses indivíduos até que eles consigam tomar todo o poder. É por isso que a gente tem essas guerras sem fim, essas guerras de interesses, por causa desse ranking aí, nesse esquema de pirâmide que a gente vive, certo? A forma como a gente usa as trocas, a forma como a gente usa o dinheiro, a forma como a gente usa a propriedade, a forma como a gente utiliza a herança, a forma como a gente determina como que a organização social tem que ter. Tudo isso é problema. Perceba que as pessoas de nível 2, elas podem ser boas pessoas, mas só o fato delas serem o que são, viverem como que vivem, pensar de forma do nível 2 ali, como eu expliquei, isso já é o suficiente para garantir que o problema de segurança pública continue cada vez pior. Olha só que surreal, cara. Só de você ser o que você é em uma organização social ruim, isso já é o suficiente para você prejudicar a sociedade sem saber. E aí você fica acreditando, tipo assim, eu sou uma pessoa certa, eu não faço nada de errado, eu sigo a lei. Cara, isso não importa no nível organizacional. Se você faz parte de uma organização social ruim, você é uma pessoa ruim, por mais que você faça coisas boas. Porque a quantidade de coisas boas que você faz nunca vai ser comparável à quantidade de coisas ruins que vêm em consequência de você viver ou até de defender uma organização social ruim. O que é uma coisa que raramente alguém entende. Certo? Então ele também fala sobre uma tal de revisão legal e jurídica, porém, essa revisão jurídica e também legal, ela é irrelevante e ela não vai acontecer. Primeiro, que nem eu falei, a forma como a gente está organizado não permite, e por mais que as Forças Armadas dêem um golpe, vai lá para aquela intervenção militar e tomem o poder, por exemplo, eles podem utilizar essas questões legais e jurídicas, porém, as Forças Armadas, elas não vão mudar a forma como a gente está organizado. Eles não vão mudar o nível 4, que é os sistemas prejudiciais. Eles não vão resolver o problema do nível 3 também. Adivinha só, a gente vai continuar com a mesma organização social ruim e depois que os militares saírem do poder novamente, ou eles vão manter uma ditadura eterna, porque a única forma deles manterem um status quo que é menos violento, né, que é menos prejudicial, ou então, quando eles saírem, vai voltar tudo de novo para esse estado que a gente está hoje. Por quê? Porque o nível 5, o nível 4 e o nível 3 não foram resolvidos. Eles acham que o combate é sempre de nível 2. É por isso que nada muda. Ou seja, você repete a mesma estratégia prejudicial ano após ano, década após década, século após século e espera que as coisas mudem. As coisas não vão mudar pensando da mesma forma. É preciso pensar fora da caixa. Próximo nível. Ele fala lá, leis brandas para tempos de paz e leis mais pesadas em tempos de guerra. O que também significa algo muito ineficaz, porque não importa a lei que você tenha. Você pode colocar penalidade de morte para criminoso, por exemplo. O cara roubou, morre, certo? Adivinha? O roubo não vai parar. As facções e organizações criminosas não vão parar, certo? As sociedades secretas, empresas prejudiciais, indivíduos prejudiciais vão continuar ali. Você não vai resolver nada com leis mais pesadas ou leis mais brandas, certo? E eu concordo que a nossa lei hoje é um absurdo. Mas ela é um absurdo por quê? Porque a gente tem uma organização social ruim. Então se a gente tem uma organização social ruim, as leis vão ser ruins, a Constituição não vai ser respeitada, a sociedade vai ser um caos. Simples de entender, certo? É um efeito dominó. Então se eu entendo o que começa o efeito dominó, eu consigo trabalhar para que todos aqueles problemas que vêm em consequência da queda da primeira peça do dominó não façam com que todas as outras peças caiam. Então eu consigo eliminar o problema resolvendo a primeira peça. A primeira peça não caindo, as outras não vão cair. Certo? Então não adianta você ter leis mais duras, leis mais brandas, isso não vai resolver o problema organizacional. E também não vai resolver o problema de nível 3 e de nível 4 também. Então, a solução que ele oferece aqui é ineficaz. E por mais que ele tente colocar em prática hoje, não tem como ele fazer isso. Porque a forma como a gente utiliza a política hoje em dia, a forma como a democracia está montada, adivinha só, não permite que isso ocorra. Porque na democracia você tanto tem as pessoas boas de um lado, as pessoas mais moralmente corretas de um lado, quanto também você tem os indivíduos que não seguem o que essas boas pessoas seguem. É como cabo de guerra. Então as leis vão seguir esse cabo de guerra. E adivinha quem está ganhando esse cabo de guerra?
esse lado aqui de pessoas prejudiciais estão ganhando esse cabo de guerra. E as pessoas boas estão perdendo. Porque não tem como as pessoas boas ganharem a guerra em uma organização social ruim. Porque a organização social ruim, ela favorece as pessoas que são mais agressivas, mais violentas, que querem mais poder, que querem mais... Então, por exemplo, olha só o que ele fala no próximo ponto. Porque esse é um nível de mentalidade de nível 2. Que é justamente, cara, tem que matar, tá ligado? Tem que prender, sabe? Eles acham que resolve o problema só com isso. Perceba que eu não estou dizendo que você não vai prender, que você não vai matar. Eu estou dizendo que se você utiliza a estratégia errada, não importa quantas pessoas você mate, o problema não vai ser resolvido. E quanto mais você mata, mais essas pessoas se fortalecem para um dia matar você e eliminar o problema que seria você para eles, tá? É só uma questão de tempo, na verdade. E eles vão sempre ganhar nesse quesito. Então ele fala assim, se verem indivíduos armados sem a população por perto, então é para atirar, para matar. Olha só, o cara não tem solução nenhuma. Então o que ele faz? Ele vai fazer o que a maioria das pessoas querem, ou então o que já vem sendo feito. Porque você acha que policial não mata? Né? Essa é a história. Você acha que bandido também não mata? Você acha que uma pessoa que está armada ali não vai matar se tiver oportunidade também? Poderiam, certo? Mas a ideia deles é que consiga permissão para matar. Ah, não tem peso, não tem a população por perto. Pode matar. Pode matar. Isso vai resolver o problema das facções e organizações criminosas? Não vai, porque, adivinha, hoje facções e organizações criminosas, milícias, eles têm restaurantes, eles têm bares, eles têm casas, eles têm hotéis, eles têm várias empresas. Mano, eles não estão mais na obscuridade. Eles já estão dominando o mercado que a gente conhece. Eles já estão dominando o mercado que a gente conhece. E você acha que você vai conseguir eliminar uma facção matando os caras? Porque os caras estão em outro nível agora. Certo? Eles não estão mais no nível 2 que você resolve desse jeito. Eles estão no nível 3, no nível 4. E aí? Você não resolve. E aqui a gente vai finalizar com o último ponto que ele fala aqui, que é sobre a educação, certo? A galera pensa que o foco em profissionais, em ensino de qualidade, sem doutrinação, certo? Em cursos profissionalizantes, ele tá achando que isso vai ser uma solução, gente. A única forma de você acreditar que isso pode ser uma solução é se você não entende nada sobre a forma que você está organizado. Por que eu digo isso? Olha só, a gente tem um problema da tecnologia que está avançando cada vez mais. Então nós temos a automação, nós temos a inteligência artificial que está cada vez melhor e também nós temos a robótica que está vindo aí muito forte. Nós já temos humanoides, cara. Já temos humanoides. O que significa? Significa que não importa o quanto você profissionalize as pessoas, a quantidade de emprego que vai ser cortada a cada ano vai ser cada vez maior. Ou cada vez pior, se vocês preferirem. Em outras palavras, não importa se você está profissionalizando as pessoas, não importa se você está educando as pessoas, se não existe espaço para essas pessoas no mercado. Não existe, cara. O desemprego vai aumentar cada vez mais. O ser humano, em uma organização social ruim, ele se torna cada vez mais prejudicial. Ele não quer saber se a tecnologia vai ser bem ruim para muitos seres humanos. Ele fala assim, não, a tecnologia tem que vir, vamos lá. Ah, o ser humano pode ser extinto por causa do capitalismo, por causa da tecnologia, ou por causa da inteligência artificial? Foda-se, vamos lá, vamos continuar, certo? É isso que ele está defendendo sem ele saber, porque ele não tem essas informações. Segundo, a forma como a gente está organizado não permite que ocorra isso na educação. Então a única forma que tem de você profissionalizar melhor as pessoas é se as Forças Armadas tomarem o poder, seja por golpe ou por intervenção militar. E mesmo assim, a educação que eles vão oferecer não vai resolver o problema, porque por mais que você profissionalize as pessoas, a tecnologia vai estar muito mais avançada. Então por que uma empresa vai querer ter 100 empregados fazendo um certo serviço se eu posso ter a inteligência artificial aqui, a robótica aqui para mim, trabalhando 24 horas sem se cansar, né? Sem dar trabalho e sendo muito mais eficiente? E aí, você vai fazer o quê? Não tem como, certo? Não tem como. Então, olha só a quantidade de problemas que nós temos aqui. Bem, para finalizar esse vídeo, a gente tem que finalizar com uma conclusão bem simples sobre o que esse vídeo de hoje no mundo militar sobre segurança pública ele significa, certo? Significa que as pessoas estão cansadas, né, de sofrerem. Isso que eu fiz a questão. Estão cansadas de verem pessoas morrendo, de verem assaltos e verem que a injustiça está prevalecendo, está ganhando cada vez mais espaço. Você concorda comigo e você sente o mesmo que eu. Só que é o seguinte, não adianta a gente tomar decisões precipitadas, sem pensar, sem ter uma boa estratégia, sem entender o problema a fundo. Não tem como a gente resolver nenhum problema assim, cara, certo? Pô,
Se eu quero garantir que o meu filho tenha um bom futuro, eu tenho que entender o que vai fazer esse futuro existir. Eu não posso simplesmente pensar que o nível 2 de combate direto aí à corrupção, a organizações e facções criminosas vão funcionar. Porque existem outros níveis que eu tenho que levar em consideração. Se eu não levo esses outros níveis em consideração, eu não resolvo nada. A minha estratégia vai alimentar o que tem de pior. Então perceba, eu estou fazendo meio que um apelo para você, para utilizar a sua razão aqui. Para você pensar de uma forma além do que você já vem pensando, pensar fora da caixa. Não tem como você resolver o problema de segurança pública com nível 1 ou com nível 2 de combate. Não tem como mais. Já foi-se o tempo. O nível 3, o nível 4 e o nível 5 não são resolvidos com combate direto. É preciso muito mais do que isso. E aqui tem um ponto muito mais terrível, na minha opinião, para finalizar aqui. As forças armadas, as forças policiais e provavelmente você, as pessoas de bem, os políticos de bem, todos vocês, inconscientemente, vocês defendem uma organização social ruim. E vocês não sabem disso. Vocês não sabem disso. E como consequência dessa defesa, você tem esse inferno na Terra. E vocês não percebem que vocês defendem isso. Vocês já perceberam que não importa o quanto você deixa em certos sistemas funcionando, as coisas não melhoram com o passar do tempo? Não importa o quanto de bandido você mate, o quanto de policiais morram, o quanto de pessoas de bem sofrem, as coisas continuam ruins com essa forma de combate que vocês oferecem? Não funciona. Não funciona. Então, Gabriel, me dá uma solução, cara, porque eu tô perdido. Eu preciso de uma solução. A solução é bem simples. Existe o nível 5, que é o nível de organização social, e a gente tem uma organização social muito ruim. A única forma de resolver todos esses problemas é se a gente instalar uma organização social melhor. E o sistema que melhor se encaixa com isso é o racionalismo. O racionalismo é o único sistema de organização social existente no mundo atualmente que é capaz de resolver o problema organizacional, resolver o nível 3, resolver o nível 4, resolver o nível 5 e garantir que o nível 2 e que o nível 1 não sejam necessários, ou que pelo menos não existam como existe hoje. Por quê? Quando a gente fala de mudanças na organização social, significa mudanças na forma de fazer as trocas, mudanças na forma de utilizar a propriedade, mudanças na forma de criar leis, na forma de utilizar a Constituição, até mesmo na forma de utilizar a segurança, até mesmo na forma como você pensa em drogas, entre outras coisas, certo? Isso nunca é possível se não existir a mudança necessária. Bem, é isso, eu espero que vocês tenham entendido algumas coisas. Eu sei que vocês não entenderam muitas coisas, então deixe nos comentários, porque eu vou responder cada uma delas. Então vamos torcer para que essa mensagem chegue às pessoas competentes, políticos, milionários, bilionários e também pessoas como militares e também pessoas como policiais. Porque se eles compreenderem que a estratégia que eles estão utilizando é uma estratégia perdedora, eles podem mudar isso utilizando uma estratégia que vai ser vencedora para isso. É isso, forte abraço, até o próximo vídeo.